Glória a Deus. Êxodo 17, versículo de número 8. E sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos nossos homens e luta contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição do alto da colina e com a vara de Deus em minhas mãos. Josué então foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram no alto da colina. Enquanto Moisés mantinha suas mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, ele abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela ele se assentasse. Então Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permanecessem firmes até o pôr do sol. Então Josué derrotou o exército de Amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto no rolo como memorial e declare a Josué que farei com que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés então construiu um altar e declarou-lhe: Senhor é minha bandeira, e jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Somente até aí. Olha essa história, ela fala do povo de Israel. Deus liberta o povo do cativeiro do Egito. Ali ele envia 10 pragas. A última praga, a morte do primogênito do rei do Egito. Até que ele deixa que o povo de Israel fosse caminhar. E aquele povo sai dali feliz, caminhando, eu vou para Canaã. Mas só que o inimigo de Israel manda que uma tropa vai atrás dele para que eles possam ser atacados. E ali Deus faz um grande milagre, aonde abre o mar vermelho, abre o mar, e os homens de Deus passam sem que se molhar dos pés. E quando eles passam, o mar se fecha, e todos aqueles homens que seguiam o povo de Deus, ali são mortos. Uma coisa eu já aprendo aqui nessa lição: o que Deus tem para você, Ele não tem para o mundo. O que Deus separou para você, ninguém pode parar. O que Deus tem para você na sua caminhada, por mais que se levante, que você passe estreito, que passe só para você, que passa só você no caminho estreito, mas Deus quer que você passe. Então esse povo passa e começa a caminhar. A viagem vai boa, faltam algumas coisas, Deus tem providenciado tudo. Ele dá o maná, Ele dá a água, Ele dá o sustento. Estava indo no caminho tranquilo, até que os amalequistas o cercam. Você sabia que tem pessoas aqui nessa noite cercadas por alguns amalequitas? Amalequitas eram inimigos de Israel. Amalequitas eram os salteadores, eram aqueles homens que roubavam, matavam para adquirir bens. Eles perseguiam todos aqueles povos que estavam no deserto, porque eles eram grandes, eram os nômades. Então era um povo muito grande, acostumado a lutas, e eles cercam o povo de Israel. E o que me chama a atenção na história, eles estão em um lugar chamado Redifim, que significa aonde o inimigo ataca. Então o povo de Israel vai caminhando, vai louvando a Deus, e eles têm primeiro uma afronta, é onde eles tinham que lutar para ser abençoados. Até ali Deus tinha preparado tudo, Deus tinha dado sustento em todas as áreas, e de repente os amalequitas estavam à frente dele. Os inimigos estavam diante dele.
Só que os amalequitas, eles eram estrategistas, eles atacavam por trás. Eles atacavam aqueles que estavam cansados. Eles atacavam aqueles que estavam desanimados. Eles atacavam aqueles que ficaram para trás, aqueles que andavam sozinhos. Essas eram as primeiras vítimas dos amalequitas. Então a lição aqui já nessa pequena palavra: não ande fora do seu rebanho, não ande longe das promessas de Deus, não tente ganhar o mundo sozinho se Deus não estiver na sua frente, não faça aquilo que desagradar a Deus, porque a qualquer momento, se você estiver distante do rebanho de Deus, o amalequita pode tentar te parar, e um soldado sozinho ele não vence a guerra. Aqui tem um exército de Deus nessa noite? Aqui tem um exército de Deus nessa noite? E quando eu comecei a meditar nessa palavra, Deus aqui me deu algumas lições, e eu queria compartilhar ela nessa noite. Então o povo de Israel, eles estavam no lugar, estavam cercados. O inimigo estava atrás. Tinha um problema com este povo, eles não eram acostumados a lutar, porque eles eram escravos. Aí Deus fala com Moisés, fala com Josué, que levante alguns homens e vai para o campo de batalha. Sem experiência nenhuma, mas vai para o campo de batalha. Então esses homens se preparam e vai de encontro aos amalequitas. E chegando diante dos amalequistas, aí Josué fala: e Moisés, como você vai? Eu, Arão e Ur estaremos do alto da colina intercedendo pelo seu povo. E começa a guerra e começa a luta. No começo era só vitória. As bênçãos estavam vindo, as coisas boas estavam acontecendo. Moisés estava lá, clamando a Deus, e o povo de Israel estava vencendo. Moisés estava lá intercedendo, o povo de Deus estava ganhando. E é assim na nossa vida, quando nós estamos clamando, as vitórias vêm, as bênçãos vêm, as coisas boas de Deus vêm nas nossas vidas. Mas chega um momento que a gente cansa, que a gente para. E aonde eu li aqui em Moisés, em um determinado momento, Moisés cansa de estar com os braços levantados. Aí o povo de Israel começa a perder. Aí o povo de Israel começa a ser derrotado. Você já viveu situação dessa na sua vida? Você está dentro da igreja, você está caminhando e sendo derrotado? Porque a vida, ela é de altos e baixos. Hoje você está empregado, amanhã você pode estar desempregado. Hoje você pode estar numa situação financeira cômoda, como amanhã está passando por um aperto. A nossa vida, ela pode ser de alto a baixo em questão de um dia, mas em questão de um dia também, Deus pode pegar você lá embaixo e colocar lá em cima, porque o Deus que eu sirvo é o Deus da provisão, é o Deus de Israel. Porque quando a gente está ganhando é muito bom. Mas só que na nossa caminhada, diante das nossas adversidades, tem dias que a luta vem. Tem dias que as dificuldades vêm. E esse povo enfrentou uma grande dificuldade. Eles não tinham preparação para estar diante de um exército de amalequitas, de homens acostumados a lutar. Mas o que me chama a atenção, mesmo sendo incapaz aos olhos humanos, eles estavam com Deus no coração, e sabendo que tinha homens ali intercedendo por aquele povo. Seja um intercessor pela sua casa, seja um intercessor pela sua família, seja um intercessor pelos seus filhos.
o povo de Israel, eles estavam sendo derrotados. O povo de Israel estava perdendo numericamente. Mas ali Deus, como Moisés estava com Arão e Hur, já não era por acaso. Ali eles colocam uma pedra, senta Moisés, Arão de um lado e Hur de outro. E quando o povo estava ali lutando, eles estavam sustentando as mãos de Moisés. E eu quero ministrar nessa palavra aqui nessa noite, para algumas pessoas que talvez tenham enfrentado alguns amalequitas nos dias. Quem sabe não é no seu trabalho que tem alguns amalequitas tentando se levantar, tentando tirar aquilo que Deus pôs na sua vida. Alguns amalequitas que talvez tenham entrado na sua casa e tenham roubado o seu conforto, o seu cômodo. Alguns amalequitas que têm entrado na sua vida financeira e de repente, tudo que estava dando certo, começa a dar errado. Tinha tudo para ser uma caminhada certa, rumo à vitória. Mas por causa de alguns amalequitas, algumas coisas acontecem. E Deus me trouxe aqui nessa noite para falar algo da parte do Senhor, que apesar das lutas que nós estamos vivendo, tem um Deus que está lá no céu, intercedendo por cada um de nós aqui nessa noite. Tem um Deus que está neste momento com as mãos erguidas, esperando que nós começamos a lutar, começamos a marchar, começamos a glorificar e exaltar ao Rei dos Reis. E quando eu começo a meditar nessa palavra, eu vejo de um povo, eles tinham como objetivo parar o inimigo, matar o inimigo, destruir os amalequitas. Quando eu olho para 1 Samuel 15:3, Deus dá uma ordem a Saul: vai, mata todos os seus inimigos, que não sobre ninguém, nem animais. E ele fez o que Deus mandou. Só que teve um problema: ele não mata o rei. Ele não o mata. Ele pega alguma das suas ovelhas férteis. Então ele não cumpre tudo aquilo que Deus quer. E assim como este povo está. Uma pequena lição aqui que eu aplico aqui nessa noite. Se Deus você mandou matar todos os seus amalequitas, então mata de uma vez. Se você parou de beber, então por que você está indo no bar aonde os outros bebem? Se você parou de fumar, então por que você está frequentando aonde os outros fumam? Se você parou de usar droga, então o que você tem fazido perto do povo que usa droga? Eu não tenho nada contra, mas eu não posso estar no meio. Se Deus me libertou das drogas, eu não posso estar perto de alguém que usa drogas frequentemente. Porque se Deus libertou minha família dos vícios, eu não posso frequentar aonde há vícios. Porque se Deus me deu a ordem para acabar, para matar, eu tenho que matar de uma vez só. Eu tenho que aniquilar de uma vez só. Eu não posso dar brecha para que o inimigo se levanta e venha fazer morada novamente. E talvez eu estou falando para algumas pessoas aqui que Deus já libertou, que Deus já curou, mas por alguns minutos, por alguns vacilos, talvez tenha caído, tenha tido queda. Quando Deus fala para matar, é para matar de uma vez só. Não deixe que o pecado continue durante a sua vida. Ou nós matamos ou nós damos brecha. Ou nós vivenciamos as coisas de Deus na nossa vida, ou nós vivenciamos o mundo, porque as luzes não se misturam com trevas. Ou você está diante de Deus, ou você está no mundo. Porque não adianta eu estar aqui nessa noite, glorificando, exaltando o Senhor, mas quando eu sair daqui, o pecado volta. A presença de Deus ficou só aqui na igreja, e lá fora volta.
os costumes. Deus manda, acaba, tira, mata todo o povo, os amalequitas. Você tem matado os amalequitas todos os dias na sua vida? Você tem matado as afrontas de Satanás na sua vida? Você está indo em ordenança aquilo que Deus quer? Ou aquilo que o coração manda? Ou as vontades nos dias a dia que manda? E este povo estava lutando. Eles estavam lá brigando e tal, vencendo. Mas de repente as mãos cansam, porque na nossa caminhada a gente cansa. E às vezes o cansaço nos traz comodismo, nos traz desânimo, nos traz aí o inimigo começa a sobressair. Até no momento que Deus levanta ali Arão e Ur, um segura no braço de cada lado e até que o povo vença. E a aplicação que eu quero dar aqui nessa noite: tem momentos da nossa vida que não adianta eu lutar, não adianta eu brigar. Tem momentos da nossa vida que eu tenho que orar. Tem momentos da nossa vida que eu tenho que buscar. Tem momentos da nossa vida que eu tenho que dobrar os meus joelhos e deixar que Deus vença por mim. Porque não adianta eu ganhar o mundo se Cristo não estiver na minha vida. Não adianta eu vencer todas as batalhas com as minhas mãos e ser temporário. Este povo estava na peleja, este povo estava na luta. Enquanto eles estavam sendo intercedidos por Moisés, eles estavam vencendo. Mas no momento que ele cansa, e trazendo isso para os dias de hoje, enquanto nós estamos buscando, Deus está prosperando a nossa vida, não em bênção financeira, mas na saúde, ministerialmente, no nosso dia a dia. Agora à tarde, eu não sei se alguém conhece, mataram mais um jovem no Serra Negra, com 2 ou 3 tiros. Ele não teve mais a oportunidade de reconciliar com Jesus, talvez. E Deus não ia me dar essa palavra aqui nessa noite se Ele não estivesse falando com algumas pessoas aqui. Não é tempo de lutar com suas mãos, é tempo de lutar com seus joelhos, é tempo de lutar com sua oração, é tempo de dobrar os joelhos e começar a clamar por Deus Salvador, porque a qualquer momento a provisão pode virar, as lutas podem se tornar em bênçãos, e a qualquer momento Deus pode ainda te dar as suas bênçãos. O versículo de número 14, ali concretiza a vitória de Israel sobre os amalequitas. E depois disso Deus fala com Josué: pega um rolo e escreve memorialmente as palavras que eu fiz na sua vida. Depois de ter passado lutas, depois de ter passado dificuldades, Deus ainda tem uma nova história e quer que você pegue um papel, um rolo e comece a escrever uma nova história na sua vida, um novo começo, um novo princípio, porque Deus te libertou, que Deus te curou, que Deus te exaltou. E o versículo de número 15. E Moisés constitui um altar. E ali ele declara ao Senhor que ele era a sua bandeira. Ali ele declara ao Senhor, não somente ele, mas todo o seu povo estava firmado na rocha.
E nessa noite tem pessoas aqui que está precisando declarar, até mesmo eu, que o Senhor ainda é minha rocha. Eu firmar a minha bandeira nos seus princípios bíblicos. Eu firmar a minha bandeira naquilo que o Senhor quer na minha vida. Depois de escrever uma grande história, é firmar a bandeira, não escrever a última história e sair para aquelas portas. Eu já quero partir aqui para a conclusão. Quando Deus manda Moisés escrever a sua história, era que ele estava falando para Moisés: você lembra do começo? Lá de onde eu te tirei, do cárcere do Egito? Você lembra o quanto o meu povo foi humilhado? Você lembra o quanto o meu povo foi escravizado? Você lembra das lutas que eu te dei? E Deus está falando para algumas pessoas aqui nessa noite: ei, você lembra da onde que eu te tirei? Você lembra do cárcere que eu te tirei, que eu te livrei? Você lembra das lutas que você passou lá atrás? E Deus está dizendo: é hora de construir uma nova história na sua vida, porque o rei de Israel está intercedendo para este povo, que vai chegar a qualquer momento a Canaã, e Deus vai dar a graça, Deus vai dar a vitória, Deus vai dar a cura, Deus vai dar a libertação da sua casa. E eu vou concluir aqui dizendo, eu já queria que até o louvor se colocasse. Essa história fala de um povo que viveu uma grande luta no deserto. Essa história fala de um povo que estava preso e foi libertado. Este povo andou escravizado por quase 400 anos. E assim como Deus fez na vida daquele povo, talvez Deus está fazendo na família de alguém aqui nessa noite. Talvez você está aqui, mas os filhos estão lá fora. Talvez você está aqui, algum parentesco seu que você tanto ama, está preso lá fora no Egito. Assim como Deus levantou Moisés, Deus está levantando outros guerreiros aqui nessa noite para tirar este povo da escravidão. Assim como Deus deu todas as bonanças sobre aquele povo no deserto, Deus nessa noite está dando outras grandes bonanças sobre a vida deste povo aqui nessa noite. Eu queria que você se colocasse de pé. Pode vir cá à frente. O povo de Israel vence ao fio da espada os amalequitas sem saber lutar. Mas o que me chama a atenção aqui, porque quando não era eles que estavam lutando, era Deus que estava lutando por eles. Você sabe que tem lutas na nossa vida, aos olhos humanos a gente não consegue vencer. Mas quando eu olho para essa palavra, Deus está dizendo: comece a orar que eu luto por você. Comece a clamar porque eu luto por você. Se o inimigo for forte, for valente, enquanto você ora, eu batalho por você. O louvor vai estar cantando uma canção aqui nessa noite. Comece a orar, comece a clamar nessa noite. Talvez pessoas entrou aqui nessa noite vivendo os dias de lutas, dias difíceis. Essa palavra talvez não foi de muito, glória a Deus, talvez seja confronto, é porque a gente precisa mudar algumas atitudes nossas no dia a dia. Talvez tem palavras que a gente precisa ouvir,
para mudar algumas reações nossas nos dias a dia. Talvez você está lutando com suas mãos e não está conseguindo. Quem sabe não é dia de você parar de lutar e deixar Deus começar a batalhar por você. Começar a entregar a Deus todos os seus projetos, os seus planos. Talvez você ache que não consegue mais. As suas forças já não estão mais suficientes para diante dessa batalha. Começa a pedir a Deus nessa noite que Ele batalhe e peleje na sua vida. Consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca será. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você.